outro time que tá surpreendendo, mas de forma positiva, é o Manchester United. Eu nunca pensei que eu diria isso, olha só, porque nos últimos tempos tem sido complicado. Vitória por 4-2 em cima do Brighton. Excelente jogo de novo do Matheus Cunha, eleito o melhor da partida. Excelente jogo também do Casemiro, os dois marcaram gols. O Embumô. Aliás, Fred, eu quero te perguntar isso, porque aqui eu já escutei Embemô, Embelmô, Embumô, mas eu escutei ele mesmo falando o nome dele de Embumô. É Embumô, né? Ele fala Embumo, é. Mas aqui nas narrações vão falar Embelmo. Então, enfim, Hum, chame é. como quiser ou como ele quiser que é Embumo. Vou fazer igual o Vitor Lopes, vou chamar de Fera da Bola, então, na dúvida, o Fera da Bola. Marcou 2 gols, tem feito muita diferença, ou seja, 2 jogadores contratados nessa janela de transferências, o Embumô e o Matheus Cunha, realmente estão fazendo valer o dinheiro ali que o Manchester United gastou na contratação deles e venceu a terceira consecutiva. Olha só que maravilha. Será que o tal do. É Frank o nome dele, né? Do cabelão? Clara, eu vou pedir para você fazer um comentário sobre o cabelo, que eu Não, sei eu que tenho uma você. questão. Eu tenho zero problema com a promessa aí, tá tudo de boa. A promessa é não cortar o cabelo, né? Mas É aí não assim que pode joga. pentear também? Passar um creminho. Não, sabe, não pode Uma boa cuidar sorte, também? hein? Não, Então, Tem Clara, é solução que isso aí? assim, ele tá claro que vivendo o tem. personagem que ele inventou, entendeu? Se ele começar a pentear, fazer um rabo, amarrar, ele sai do personagem, É, entendi. Ele Aliás, devia entendeu? Ele teve se um tá. jogo que inspirar. Eu puxaram o cabelo nunca, dele, né? ó, eu nunca pensei que eu fosse É. falar isso, mas eu vou falar. É. Ele poderia se inspirar no estilo apenas capilar do Haaland. No resto não, viu, Hum, Fred? Rabinho. Exato, rabinho ali com Mas então, gel, é entendeu? que aí perde Chuvinha. Mas todo. diminui o impacto. É isso, a Tati está É. certa. Ele tem que viver assim agora, entendeu? Porque o dia que ele rapar o cabelo, que ele já pode fazer o seguinte: se um dia ele rapar o cabelo, ele já pega um envelopinho, coloca um dinheiro e manda pro Matheus Cunha. Porque se ele rapar o cabelo, vai ser graças ao Matheus Cunha, porque assim, realmente o início de temporada do Cunha com o United, ou pelo menos esse momento agora que ele tá fisicamente bem, a gente consegue ver o que é o Matheus Cunha, que é um jogador que tem um físico interminável. Eu tenho a sensação, quando eu vi ele jogar aqui no Atlético de Madrid, que infelizmente ele jogou menos do que ele deveria, que se tivessem 2 jogos consecutivos, assim, 90 mais 90, o Cunha ele não chegaria cansado no final dos 180, porque ele tem uma entrega física nos jogos que ela parece infinita. E isso dá ao time que conseguir encaixar ele dentro do esquema, que é o que o Rubem Amorim está fazendo, não um jogador, 4 ou 5 jogadores. O United passa a sensação quando o Cunha tá jogando que tem um volante a mais, um meia a mais, um ponta de cada lado a mais e um centroavante a mais. Porque ele é incansável. E o jogo dele contra o. Com quem foi a vitória O agora, Fred? Brighton. O Brighton. Brighton? Foi realmente impressionante, assim, a sensação, tu olhava o jogo e o Matheus Cunha tava por todos os lados. É, e É, sem a bola também, né? Assim, a entrega E- dele sem a bola é muito, muito grande. Exatamente. É muito. O que o Mbeumo e o Matheus Cunha entregam para esse Manchester United é algo que quase ninguém tinha conseguido entregar com a bola, com exceção do Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes ele estava faminto por companhias como esses dois, porque são dois jogadores que aparecem para o jogo, não se escondem atrás do marcador. Você vê claramente quando o cara tá vendo que a bola tá queimando no pé e a pressão tá baixando, que ele vai se esconder ali, aí aparece às vezes problema do esquema ou do passe, mas na verdade é o cara que está se escondendo atrás do marcador. Esses caras se aparecem para o jogo, eles tentam lances mais difíceis, então eles tentam aquele passe que vai quebrar a linha e não só o passe para trás ou para o lado. Eles tentam um drible, eles tentam uma jogada e eles têm uma personalidade beirando o arrogante ali, que é muito saudável para esse Manchester. O Manchester United precisa de jogadores assim, nesse momento. Para tirar o time da lama, né, como eles estão conseguindo fazer, quando você vê o que o Manchester United fez contra o Brighton, era um Manchester United irreconhecível, porque estava ganhando e jogando bem. Né? Assim, uma coisa que, nossa senhora, não tem, quanto tempo que não dá para falar sobre isso? É claro que ainda está muito no princípio, mas para você ver o quanto o time estava mal, né? Emenda 3 vitórias e a gente está aqui, meu Deus do céu.
Olha o que está acontecendo com o Manchester United. Vamos ver, para o rapaz cortar o cabelo, ainda precisa vencer 2 jogos fora de casa: o Nottingham Forest e o Tottenham. Então, muita calma nessa hora. Mas dá pra acreditar? Ah, dá. Assim, depois de 3 vitórias, para quem não tinha conseguido emendar 2 com o É, Rubem desde Amorim, pô, fevereiro agora. de 2024 não vencia 3 jogos de forma consecutiva na Premier League, cara. É muita coisa. E aí quero lembrar aqui de uma frase do Luke Shaw. Não há mais preguiçosos, hein? No Manchester United. Depois que a barca do Amorim saiu, ele soltou essa. Então, não sei se E, coincidência ou não. e Casemiro, hein? Tati Mantovani, Ah, aí Casemiro. é um capítulo à parte. O Casemiro Rubem tá. Amorim chegou descartando o Casemiro, tá? Eu lembro de entrevistar o seu Rubem Amorim, perguntar de Casemiro que não jogava, ele falar que o ritmo da Premier League já estava demais para o Casemiro naquele momento. E o Casemiro dentro de campo, sem postzinho em rede social, sem ficar reclamando, sem ser mandado para o aquecimento e ir direto para o vestiário, ele foi lá e reconquistou dentro de campo a posição. E quem não entende a importância do Casemiro, vê o que aconteceu nesse jogo depois que ele foi substituído. O United desmelingou, assim, quase que o Brighton não consegue o 3-3. E eu não escondo de ninguém que é um dos jogadores que eu mais gostei de ver, assim, atuando desde sempre, que eu gosto muito dessa posição. E eu acho que o Casemiro tem uma capacidade, quando ele tá fisicamente bem, que é o momento. Para mim, ele é titular em todos os times do mundo, assim, porque ele tem uma capacidade de fazer todos os jogadores ao redor dele parecerem melhores. Porque ele dá ao jogador ofensivo a possibilidade de ser ofensivo e ele ajuda o jogador defensivo a melhorar defensivamente, porque sempre tem pernas a mais para defender. E o Casemiro tem uma qualidade de jogo que eu acho que a gente não vai conseguir apreciar até ele não estar mais jogando, porque durante muito tempo se dizia que ele só limpava, né? Mas ele também joga e faz jogar, assim. E eu acho que o fato dele estar jogando com o Bruno Fernandes faz com que a gente possa ver uma versão ainda melhor do Casemiro, que na seleção também acontece com o Bruno Guimarães. Assim, o Casemiro já não pode ser aquele único volante sozinho, porque ele já é um jogador de 32, 33, não é mais aquele cara que tinha o físico de 20 anos, e jogando com outro jogador que ajuda tanto a criar como a marcar quando é necessário, a gente vê um Casemiro melhor. Então, eu fiquei muito feliz de ver o torcedor do United aplaudindo o Casemiro depois do jogo, foi algo muito bacana.